Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Essa nova diretoria que deixa a instituição, Sim, né, exposta. fragilizada, exposta, é uma situação complicada de contornar. Mas o futebol aqui é muito simples nesse aspecto, né? O que o Abel precisa fazer? Se classificar na Libertadores e não deixar distanciar muito das primeiras posições no Brasileiro. Independentemente do desempenho. Só que isso tem um peso, né? Para um elenco que o Flamengo tem hoje, era para ele estar num outro estágio. Então, era para estar num outro estágio nesse momento, mas sempre vai estar mirando uma irrealidade, né? Vai estar mirando uma utopia. Porque é muito grande. Essa aqui, Rafa. Tô procurando ela inteira aqui para eu ler também. Aqui, ó, um campeão da Florida Cup. Já time campeão da Florida Cup. Essa daí é fantasiosa. Assim, superando os possíveis finalistas da Champions League, que é o Ajax, que jogou com o time trabalhei, não tinha ninguém, era só o David Neres, que naquele momento na temporada era reserva. E o Veltman voltando de contusão. Um campeão em conteste do Campeonato Carioca. Uau. Começa assim, sabe? Começa de uma forma que não é... que não diz nada, né? Do que você está falando, por onde você quer chegar. Um time que lidera seu grupo na Libertadores. Este é o Flamengo que, para a tristeza de alguns, quem retoma a sua história de campeão. Retoma por quê? O Flamengo abriu mão de uma história de campeão? Ele deixou de ser um time campeão? Ele está dando resposta para quem? É isso que eu queria saber. Departamento de comunicação de alguns clubes no Brasil, não digo todos os profissionais, porque tem muita gente boa e competente, mas tem uma galera que é muito descolada da realidade do clube, né? Que sabe muito de memes e redes sociais, mas sabe pouquíssimo da história do clube. Isso que é preocupante. Isso não é exclusividade do Flamengo. Esse ano a gente já falou sobre outros clubes com demandas parecidas e atitudes parecidas também. Então, a nota fala em ataques mentirosos. O que são ataques mentirosos nesse caso? Será que são essas... Para mim está relacionado diretamente à ideia do Abel balançar a pré-definição da Libertadores. Como se pessoas de fora para dentro quisessem criar um ambiente conturbado. Isso. A nota fala em tentativa de criar crises infundadas. Tem uma questão, que aí sai da questão do Flamengo, é uma questão da imprensa. Aí eu estou falando como ombudsman, vou ser criticado pelos colegas também. Que é um abuso, hoje em dia, do off. Você, uma informação, uma pessoa muito próxima à presidência me disse, não foi isso, no caso, tinha aspas nas notas de diretores. Mas quando você não identifica quem disse, aí fica tudo na conta do jornalista. E se a informação não se concretiza, às vezes há uma intenção. Fala assim, ó, o Ale Losetti vai contratar, vai promover a Ana Thaís. Eu ouvi, fiquei sabendo. Quem te falou? Não, eu fiquei sabendo. E aí isso não se concretiza. Realmente havia a intenção, naquele momento era um fato, mas que não foi para frente. Sim. E aí passa por mentiroso. E aí quando você abusa do off em questões tão delicadas, que são difíceis, que podem acontecer ou não, dependendo das circunstâncias que não são controláveis. Gente, é muito o Brasil, né? A gente fica muito exposto. Isso está acontecendo muito. Isso está acontecendo muito no Brasil. Exato, mas eu estou falando só de futebol. É um retrato. Mas é um retrato do momento. Muito. Eu acho perigoso, acho que esse é um cuidado extra que tem que ser tomado. Mas assim, você não pode abdicar nunca da notícia. Sim. Eu passei por uma situação, algumas parecidas com essa, na minha época de setorista. Eu tinha informação que se o Palmeiras estava disputando o Campeonato Brasileiro com o Oswaldo de Oliveira como técnico, e a informação de uma pessoa próxima ao presidente era o seguinte: se perder o jogo contra, acho que era o Fluminense, numa rodada, o Oswaldo vai ser mandado embora. Eu não acreditei naquilo. Falei, por que esse cara tá me falando isso? Por ingenuidade, por uma pessoa que estava começando, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa vida. Aí, durante a transmissão, eu falei do jogo, né? Falei, olha, a situação do técnico Oswaldo de Oliveira, ele balança. Se o Palmeiras, se perder o jogo, ele pode ser mandado embora. Eu acho que era o Fluminense na situação. E aí, o Palmeiras perde o jogo. E eu tinha aquela informação, mas eu não banquei. Eu não tive a coragem de bancar aquela informação. Era um começo de trabalho e tal. E depois, quando o Oswaldo é demitido, essa pessoa vem falar comigo, eu não te falei que ele ia ser mandado embora? Então, assim, você tem a informação e você tem uma credibilidade com aquela fonte, você não pode abdicar. A gente não tem que falar para quem nos deu a informação. Você tem que trabalhar de acordo com a relação que você tem com a sua fonte. Tem que avaliar se essa fonte já tem credibilidade ou não. Quem te disse isso tem realmente um status para ter essa informação? Muitos... Se vier a estagiária, Ana Thaís, e me fala isso, muitos... Bom, ela não é possível que ela tenha essa informação. Essa informação é muito lá em cima. Muitas vezes, conselheiro acha que tem informação e não tem.
Isso foi uma coisa que eu me blindei muito cedo e percebi os repórteres mais velhos, que tinham mais tempo de casa, com aquela mesma postura. Não é uma cartilha de como apurar ou não notícia, mas eu acho que quando você tem a notícia, você tem uma relação boa com a tua fonte, você não pode abdicar. Porque depois a notícia se confirma, ou não se confirmando, você está em cima da notícia. E eu acho que isso é muito valioso com a credibilidade de quem cobre o dia a dia dos clubes. Assim como o torcedor do Flamengo, é bem possível que pessoas influentes da diretoria não estejam satisfeitas com o que é o trabalho do departamento de futebol. E a partir daí, é óbvio que um ou outro dessas figuras proeminentes do clube deixem escapar essa insatisfação. Que pode não você usar a imprensa para testar também a temperatura da torcida. Claro. Fala, vamos vazar que o Abel está balançando. E aí a gente sente o torcedor falando, não, o Abel não pode sair. Aí fala, não, peraí, vamos dizer que é mentira. E ao contrário também, realmente a gente tem apoio da arquibancada. Mas isso é mais uma doideira. Que tipo de convicção é essa que depende de entender o que é um ambiente externo para tocar o trabalho? Não tem convicção. Isso acontece num lugar que chama futebol. Não só no futebol, mas é uma loucura, cara. Mas é demais, né? É demais. A temperatura da arquibancada determina uma decisão que tem que ser, às vezes, técnica. Se é uma insatisfação geral, fala, ó, o torcedor não vai ao estádio, mas não é o caso. Mas ele vai. Então, ele vai. É isso que ele está falando. Ele vai. E eu acho que o trabalho é discutível. Eu acho que a gente pode debater aqui um bom tempo escolhas, evolução da equipe. O que tem que acontecer, você olha e fala, com o Abel vai melhorar? Vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse? Fala, não, com o Abel não tem a menor chance, então vamos mudar. Ou então, sim, o Abel tem capacidade para fazer isso. Vamos conversar com ele e dizer os pontos em que a gente gostaria que o time evoluísse. Quando contrataram, quais eram esses pontos, entende? Quem contrata no departamento de futebol de um clube estatutário tem esse domínio? O que eu estou buscando na contratação do treinador? Só que o Flamengo estava buscando a alma do Flamengo no jogador. O Abel você não chama para uma reunião e pergunta qual que é o seu conceito de jogo? Você conhece o trabalho do Abel? Então, mas conhece. Deveria conhecer. Sério. Para mim, o conceito de jogo de treinador A ou B no Brasil é ganhar ou não ganhar. Porque ganhar mais eu contrato para minha equipe. Porque, naturalmente, o que ganhou mais é o medalhão. Né? Ou em casos como treinadores jovens muito em evidência, você tem uma sequência de algumas apostas nesse caminho. Mas é só indo com a maré. Existe uma decisão técnica. Quando você traz o Abel para romper com o que era feito, você tem noção do que isso representa? Na montagem de elenco, nos jogadores que você contratou, os jogadores que você já tem. Sabe? Eu acho que não. Desculpe. E é daí que vem um problema na sequência, porque demora mais a casar, demora a evoluir, e aí você vai dar justificativas erradas para uma mudança. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.